está presente. Viva Jesus em nossos corações para sempre. Está no ar, o assunto é Jesus, para estudarmos as profecias sem mistério. Hoje nós continuaremos com o estudo de uma passagem muito importante que está no capítulo 13 do Apocalipse de Jesus, a besta que emerge do mar. Você já pode participar do nosso programa com as suas dúvidas, com seu ponto de vista, com as suas reflexões, sugestões de temas e, claro, envolvendo seu nome, os nomes dos seus entes queridos na Sagrada Corrente Ecumênica de Preces do Templo da Boa Vontade. Participe pelo nosso WhatsApp, código 11 99801 1242. Vou te apresentar os convidados dessa edição, é uma alegria recebê-los. Hoje conosco a cristã do Novo Mandamento de Jesus, integrante da querida equipe da Comunicação 100% Jesus, Cislene Frois, e o pregador ecumênico da Religião de Deus, do Cristo e do Espírito Santo, irmão Pedro Berto Machado. Sejam bem-vindos. No capítulo 13 do seu Apocalipse Redentor, encontramos aqui nos primeiros versículos, leremos agora os 10 primeiros versículos, a apresentação da besta que emerge do mar. O irmão Paiva teve o cuidado de transcrever na íntegra o livro da Revelação aqui, em Somos Todos Profetas, um livro que chega aí na sua casa, entregue pelo clubeculturadepaz.com.br ou pela amazon.com.br. Na página 401, encontramos essa passagem que estudaremos agora em Espírito e Verdade, à luz do novo mandamento de Jesus. Amai-vos como eu vos amei. Somente assim podereis ser reconhecidos como meus discípulos, como está no Santo Evangelho segundo João, capítulo 13, versículos 34 e 35. Narra João, o evangelista profeta, no Apocalipse de Jesus. E vi levantar-se do mar uma besta, que tinha 10 chifres e 7 cabeças, e sobre os chifres 10 diademas, e sobre as cabeças nomes de blasfêmia. A besta que vi era semelhante a leopardo, porém seus pés como de urso e sua boca como de leão. E lhe deu o dragão o seu poder, o seu trono e grande autoridade. Então vi uma de suas cabeças como golpeada de morte, mas essa ferida mortal foi curada. E toda a terra se maravilhou seguindo a besta e adoraram o dragão, porque deu a sua autoridade à besta. Também adoraram a besta, dizendo: quem é semelhante à besta? Quem poderá pelejar contra ela? E lhe foi dada uma boca que proferia arrogâncias e blasfêmias, e autoridade para fazer guerra durante 42 meses. E abriu a sua boca em insolências contra Deus, para lhe difamar o nome e o seu tabernáculo, a saber, os que habitam o céu. Foi-lhe permitido também que pelejasse contra os santos e os vencesse. Deu-se-lhe ainda autoridade sobre cada tribo, povo, língua e nação. E adorá-la-ão todos os que habitam sobre a terra, aqueles cujos nomes não foram escritos no livro da vida eterna do Cordeiro de Deus, que foi morto desde a fundação do mundo. Se alguém tem ouvidos de ouvir, ouça. Se alguém leva para cativeiro vai. Se alguém matar a espada, necessário é que seja morto a espada. Aqui está
Olá, Deus está presente. Nós estamos estudando o capítulo 13 do Apocalipse de Jesus, a besta que emerge do mar, e no último programa nós estudamos o versículo 5º e eu vou trazer aqui alguns destaques. Bem, nós vemos que a besta se utiliza de figuras para impressionar as criaturas e aqui ela recebe uma boca, é uma boca como de leão, vemos isso no versículo 2º, e sobre essa boca o irmão Paiva nos diz, na série Apocalipse de Jesus para os simples de coração, que ela é voraz. Mas ela é voraz para quê, gente? Para proferir arrogâncias e blasfêmias. Vemos então que esse versículo nos faz refletir sobre o poder da comunicação e também sobre a qualidade da nossa comunicação, da nossa palavra, da nossa voz. Porque se pela nossa palavra, pela nossa comunicação, nós viermos a ferir a sagrada criatura humana que é preciosa para Deus, estaremos proferindo blasfêmias. E da mesma maneira, se assumirmos um tom de julgamento, de querer apontar o erro do outro, quando nós também os temos e precisamos corrigi-los, ou assumir uma posição de superioridade, estaremos proferindo arrogâncias. Isso é guerra, que está denunciado também aqui nesse versículo 5º, e não é só uma guerra literal, mas tudo aquilo que promove o medo, a violência, a discórdia, tudo isso é guerra. E vem também pela comunicação, vem pela palavra. E um outro ponto que nós estudamos foi a consequência de tudo isso. Aqui também do livro Somos Todos Profetas, na página 275, uma palavra do irmão Paiva no capítulo A Abominação da Desolação no Lugar Santo. Abro aspas. Nunca como agora, a abominação desoladora do dragão atacou tanto o ser humano. Que lugar mais santo no mundo pode existir além da intimidade das criaturas de Deus, o coração, o cérebro, a alma das pessoas? Fecho aspas. E na sequência ele vai nos dizer então que precisamos refinar a nossa cultura espiritual. E como fazemos isso? Como fazemos aqui, estudando o Evangelho Apocalipse de Jesus, afinando a nossa sintonia com o nosso anjo da guarda e com o mundo espiritual superior, porque assim nós vamos desenvolvendo em nós a qualidade de cidadãos planetários e comunicando Deus, comunicando o amor, comunicando a paz. Um outro ponto que nós estudamos também foi a questão do tempo, que está declarada também no versículo 5º. E sobre esse tempo, o irmão Paiva também nos ensina na série o Apocalipse de Jesus para os simples de coração, que precisamos ouvir, né, gente? Que não devemos nos ater à questão literal do tempo, mas ao seu recado moral e profético. Então refletimos como que nós estamos usando esse tempo, porque nós vemos aqui que essa propagação da maldade tem um tempo finito, que existe um governo celeste, e esse governo é de Deus e do seu Cristo. O irmão Paiva nos ensina que existe um homem, um leme, e esse homem é Jesus. E precisamos nos inspirar no capítulo 11, quando aparece as duas testemunhas mártires, em como que elas utilizaram e continuam utilizando esse tempo. Ali aparece como 1260 dias, 3 anos e meio, são denominações diferentes para a mesma unidade de tempo. Elas usam para quê, gente? Para propagar as verdades divinas, para promover o amor, a paz, para aproximar as criaturas do seu Criador. E por isso mesmo, ao final, da sua missão, elas são arrebatadas aos céus, ao passo que a besta, por propagar arrogâncias e blasfêmias, não utilizar bem esse tempo, terá uma destinação muito diferente disso. Iremos aprender ainda no desenrolar aqui do estudo do capítulo 13, por isso eu convido a todos a permanecerem conosco, e eu vou ficando por aqui, desejando a todos um excelente estudo. Viva Jesus em nossos corações para sempre!
Viva Jesus em nossos corações para sempre. Muito obrigada, irmã Marilda Cáter, pregadora ecumênica da Religião de Deus, do Cristo e do Espírito Santo, falando conosco de Curitiba, no Paraná, fazendo essa bela síntese para podermos prosseguir. E é nesse contexto, um contexto que nos faz refletir sobre a força do que comunicamos e daquilo também que elegemos como comunicação de referência. Aqui nós temos dado ouvido, atenção, espaço, porque o versículo 6 continua descrevendo que essa besta abre a sua boca em insolências contra Deus para lhe difamar o nome e o seu tabernáculo, a saber, os que habitam o céu. Queria os primeiros destaques de vocês a esse versículo 6, como vocês percebem a continuação, a irmã Marilda até usou uma palavra importante, né? Dessa denúncia que o Apocalipse está fazendo, nos ajudando a compreender, né, que a comunicação, quando empregada com essa finalidade destrutiva, é algo perigosíssimo, né, exigindo da nossa parte uma postura crítica, uma postura solidária também. Né? Exatamente, e nos faz lembrar, né, das 21 chaves iniciáticas da Religião de Deus, do Cristo e do Espírito Santo. Nós temos as 7 campanhas. As 3 primeiras são exatamente a campanha do bom pensamento, da boa palavra e da boa ação. Quer dizer, devemos iluminar o nosso pensamento para que tenhamos boas palavras e possamos agir de maneira acertada e não sermos instrumentos da besta. E é importante a gente pensar também, porque ela abre a boca em insolências contra Deus, né, para lhe difamar o nome. O que é, né, difamar o nome? Será que é só ficar falando mal de Deus, né? Não é só isso. Muitas vezes essa comunicação prejudicial, ela vem disfarçada também, né? Então nós devemos ter olhos de ver, ouvidos de ouvir. Por isso é tão importante que iluminemos o nosso pensamento com o novo mandamento de Jesus para saber discernir aquilo que às vezes aparentemente vem como uma coisa muito boa, mas não nos faz bem. Então, insolência contra Deus é tudo aquilo que vai contra o amor, né? Contra a solidariedade, a fraternidade, mesmo que esteja revestido, né, de uma coisa muito moderna, mas não. Então nós temos que pensar assim: eu também, quando eu estou agindo de maneira errada, não estou vivenciando a fraternidade, a solidariedade, enfim, tudo isso que nasce da vivência do amor que Jesus nos ensinou, eu estou agindo como besta. E Jesus, ao nos dar o Apocalipse, ele nos dá como este grande amigo, o irmão Paulo sempre lembra, né? É a carta de um amigo, nos esclarecendo, nos mostrando o que iria acontecer e como nós podemos, então, não estar nessa chave aqui falando insolências contra Deus, não, estarmos usando a nossa voz, né, a nossa palavra, que é algo tão importante. O irmão Zaru já dizia, né, uma palavra pode salvar uma vida ou pode perder uma vida, e não apenas a vida dos outros, a nossa vida também, a nossa encarnação. Então, é algo que a gente tem que ter muita responsabilidade. Então vamos, ao invés de blasfemar, né, falar insolências contra Deus, vamos buscando, né, esta iluminação para que possamos proferir então palavras que vão nos ajudar, em primeiro lugar, porque o primeiro beneficiado somos nós mesmos, mas vamos beneficiar a comunidade em que vivemos, né, a cidade em que vivemos, construindo assim realmente um mundo melhor. A gente precisa voltar um pouquinho e entender o que é a besta. A besta, ela é um sinônimo de Satanás, do diabo, como queiram chamar, como nos ensina o irmão Paiva na série Apocalipse de Jesus para os simples de coração. E o irmão Zaru, ele vai nos ensinar que Satanás é a soma de todas as maldades humanas. Ou seja, a besta, tanto a besta que emerge do mar, quanto a besta que emerge da terra, e todas as representações do mal descritas aqui no livro das profecias finais, são nossas projeções dos seres humanos e espirituais. E essa figura da boca, de fato, ela conota claramente o poder da comunicação. Enquanto a Cislene falava, eu me lembrava, por exemplo, de alguns momentos na história em que a comunicação foi usada para promover guerras, para promover morticínios. Eu me lembro, por exemplo, da Revolução Francesa, onde, infelizmente, isso ficou muito evidente, muito claro. Inclusive, a guilhotina que foi ali utilizada foi efeito dos discursos que eram feitos por determinados personagens. Então, a gente percebe a força do discurso, a força da palavra. Então,
como estamos usando a palavra no nosso dia a dia? E quais palavras nós estamos dando crédito? Porque João Evangelista, na sua primeira epístola, lá no capítulo 4, versículo 1, ele vai nos dizer: amados, não deis crédito a qualquer espírito. Por extensão, não deis crédito a qualquer palavra, mas antes provai se os espíritos são de Deus. Mas antes provai também se as palavras, se o discurso, se a comunicação provém de Deus ou se provém do anticristo. Se ela provém do anticristo, evidentemente ela deve ser descartada, desprezada, não deve ser considerada no nosso dia a dia, na nossa conduta. Mas voltando aqui para o versículo 6, quando a gente percebe que a besta, ela abre a sua boca em insolências contra Deus. A insolência, se a gente for pegar no dicionário, a insolência, ela é sinônimo de desdém, de arrogância. Então, esse discurso da maldade, ele objetiva afastar os seres humanos de Deus. Descartar Deus da vida humana. Descartar Deus da vida humana, naturalmente. E Jesus é muito claro quando ele diz: sem mim nada podereis fazer. Ele também disse: eu e o Pai somos um. Então, quando a gente percebe isso, a gente percebe também a necessidade de nós nos enchermos do Cristo, de nós nos enchermos da espiritualidade superior todos os dias das nossas vidas. Como é que a gente faz isso? A gente faz isso por meio da prece, a gente faz isso por meio de estudos como que estamos fazendo aqui, a gente faz isso por intermédio de uma boa alimentação, de comunicação, de um modo geral, para que nos mantenhamos sempre na sintonia de Deus, do Cristo e do Espírito Santo. Nós damos sequência ao estudo de A Besta que Emerge do Mar. Inclusive é interessante a gente pensar, né? O mar aparece muitas vezes no Apocalipse, né? E geralmente com o significado de coletivos humanos, né? De multidões. E isso faz a gente pensar, né? Como esse significado que a besta que emerge do mar tem, né, de ser uma influência de comunicação, assume uma outra característica, né, porque a comunicação social, né, é essa grande potência das relações humanas, né, e que tem crescido nas possibilidades de influência, na velocidade do estabelecimento do contato entre as pessoas, mas com que qualidade? O que a nossa sociedade comunica hoje, né? Inclusive, no livro A Esperança Não Morre Nunca, nós encontramos aqui na página 67 um ensinamento muito importante que nos faz refletir sobre a nossa responsabilidade espiritual nesse tema. O irmão Paiva escreve: uma palavra pode salvar uma vida. Eis aí, foi o próprio Alziro Zarur, em suas pregações radiofônicas, quem nos trouxe esta grave admoestação. Uma palavra pode salvar uma vida. Uma palavra pode perder uma vida. E continuou o irmão Paiva: Deus nos livre de causar dano a quem quer que seja, neste ou no outro plano. Portanto, não desprezemos a comunicação e o marketing transmitidos a nós por meio da intuição pela humanidade de cima, ou seja, pelos Espíritos de Deus. Só uma observação, é interessante que a sequência do versículo 6 vai falar do tabernáculo de Deus, né, que também infelizmente, né, sofre essas insolências da besta, né, e anuncia esse tabernáculo como aqueles que habitam o céu, né? E o irmão Paiva está nos fazendo pensar naqueles que habitam o céu, né? Então daqui a pouquinho os convidados vão falar sobre isso, sobre nos abrirmos a essa comunicação bendita, aceitarmos o marketing, a comunicação que vem do mundo espiritual superior. Ele continua: jamais queiramos estar na pele dos que levam vidas à perdição. Quem assim procede entra naquela chave de Jesus: melhor não tivesse nascido. Evangelho segundo Mateus, capítulo 26, versículo 24. E continua o autor: e a lei divina é tão perfeita que, ainda assim, concede a todos oportunidades de redenção. No entanto, jamais nos esqueçamos de que no tribunal celeste vigora o amor fraterno, mas não existe impunidade. De novo, a reflexão sobre a responsabilidade. A gente pode até falar o que quiser, mas a gente também vai ter que lidar com as consequências daquilo que nós dizemos, daquilo que nós repercutimos. Então, gente, como esse ensinamento nos ajuda a ampliar o nosso entendimento sobre esse versículo 6, hein? Exato, porque comunicação, nós estamos falando tanto aqui,
E estamos numa obra que nasceu exatamente da comunicação, mas uma comunicação bem assertiva, né? E nós, refletindo sobre a importância da palavra, nós pensamos aqui Jesus, o maior comunicador, ele deixou aqui há tanto tempo o Apocalipse, né? A sua comunicação, para que a gente realmente aprendesse a como melhor agir, né? E ao nos falar também desses que habitam o céu, nos chama a atenção também para essa comunicação que existe entre nós que estamos encarnados, né? Somos espírito também, mas estamos na carne, e os seres espirituais, anjos da guarda, almas benditas, números tutelares, tantos nomes para definir estes seres que também estão convivendo conosco, né? E a besta também, quando tenta difamar, né, essa comunicação, também nós podemos dizer assim, com esses seres espirituais, é aquela chave de ou nos levar a crer que eles não existem, então a vida é só isso aqui, então deixa eu me apegar à matéria, viver só o hoje, porque é só isso, ou então pensar que eles estão tão distantes que não podem nos ajudar. São duas ilusões. Né? Exatamente. E isso aqui é uma insolência, né, contra Deus, que é espírito, é vida. Então, nos convoca também a refletir sobre essa comunicação. Sim. E será que nós estamos utilizando essa comunicação ao nosso benefício? E por isso, o irmão Paiva sempre fala, né, preciso que sejamos todos médiuns, evangelizados e apocaliptizados. Porque aí nós nos ligaremos com seres que fazem parte desse tabernáculo de Deus. Então imagine a sabedoria que eles têm a nos oferecer também. E como, né, acessar essa sabedoria? Através dessa comunicação entre os dois mundos, que nós podemos acessar através da oração, da intuição, que é a inteligência de Deus em nós. Então é aproveitar todos os segmentos de comunicação, inclusive a comunicação entre a humanidade de baixo, que somos nós, e a humanidade de cima. É verdade. Esse ensinamento do irmão Paiva, que a Cislene lembrava, né? A intuição é a inteligência de Deus em nós, faz a gente perceber que essa é uma sabedoria viva. É interessante até a imagem do tabernáculo, porque ele é um templo, mas não é qualquer tipo de templo. Né? Esse templo móvel, esse templo que se move, que é dinâmico, que nos acompanha. Agora, a gente é que escolhe, né, Pedro? Se vai viver essa aliança, se vai se conectar a essas almas benditas ou se a gente vai se recusar a participar dessa comunicação divina. Então quem difama esse tabernáculo somos nós mesmos, com as nossas ações equivocadas, com as nossas ações imprevidentes, com as nossas ações contrárias, em contrariedade aos ensinamentos do Cristo. Então quem difama esse tabernáculo somos nós, a escolha é nossa. Espiritualmente, a consequência, ela vem, a consequência acontece. É como Cristo ressalta no seu Apocalipse, também no seu Santo Evangelho. A cada um é dado segundo as suas próprias obras. Então, será que nós estamos difamando o tabernáculo de Jesus, o tabernáculo de Deus? E vale ressaltar que esse tabernáculo também somos nós, porque, inclusive, isso vai se coadunar também com aquela passagem do Evangelho, a grande tribulação, que tem tudo a ver com a mensagem do Apocalipse de Jesus, onde o Cristo ele começa dizendo sobre a abominação da desolação no lugar santo, né, de que já havia falado o profeta Daniel, lá no Antigo Testamento da Bíblia Sagrada. E esse lugar santo é o nosso próprio coração, é o nosso próprio íntimo. Nós também somos habitantes do céu, né? Exatamente. Nós viemos de lá, né? A gente veio de lá e para lá nós vamos voltar. É importante que nós tenhamos isso claramente na nossa mente. Então, façamos a escolha diariamente, façamos a nossa escolha diária pelo bem, a nossa escolha diária pelo Cristo de Deus, para que a gente se beneficie das benesses que o Apocalipse nos apresenta. E são muitas. É interessante também, eu queria só lembrar, destacar aqui também, essa questão de que os que habitam o céu, é até um trecho que a gente vai destacar ainda, né? Está na decodificação do Pai Nosso, logo na primeira frase, né? Quando no Pai Nosso nós apelamos, né, a Jesus,
Jesus apela a Deus, ele nos fala sobre esse céu, né? Pai nosso que estás no céu. E ele explica que esse céu não é apenas o céu físico, né? Então não explica o que é, tá? E a gente vai falar daqui a pouquinho, gente. Mais cedo aqui no assunto é Jesus, nós estávamos estudando o versículo 6 do capítulo 13 do Apocalipse do Cristo e vimos uma referência muito importante, porque a besta que emerge do mar abre a sua boca em insolências contra Deus e para difamar o nome de Deus e para difamar o seu tabernáculo. E então o texto profético esclarece que tabernáculo é esse, a saber, os que habitam o céu. E muitas reflexões importantes foram feitas a esse respeito nos blocos anteriores e agora queremos trazer uma outra dimensão. Inclusive a Cislene prometeu continuar o raciocínio a esse respeito, para que a gente entenda a abrangência desse céu que está ali referido. Para enriquecer o nosso debate, nós vamos à página 165 do terceiro volume das Sagradas Diretrizes Espirituais da Religião de Deus, do Cristo e do Espírito Santo. Nós encontramos aqui a decodificação do Pai Nosso, neste livro, né? E ela está apresentada em vários capítulos. Foi uma conferência feita de improviso pelo irmão Paiva em 21 de dezembro de 1981, na cidade de Porto Alegre, no Rio Grande do Sul. E é uma maravilha, gente. A decodificação do Pai Nosso é de uma profundidade, é de uma grandeza. Ele vai nos ensinando a perceber que nesses versículos tão breves, Jesus nos deu acesso à carta magna do universo. A lei das leis está aqui transcrita nesses versos magníficos do Pai Nosso que repetimos com tanto amor todos os dias. Então aqui na página 165, em A Decodificação do Pai Nosso, que é o céu. E o irmão Paiva está se referindo às palavras de Jesus no Evangelho segundo Mateus, capítulo 6, versículo 9. Pai nosso que estais no céu. Então escreve: o céu não é apenas esse que vemos em torno da terra. O céu, além do universo material, compreende também o espiritual, o ético, o mental, o intelectual, o filosófico, o religioso, o político, o científico, o esportivo, o artístico. Tudo isso e muito mais é o céu, o infinito. O céu foi feito por Deus e Deus é o bem. O aparente domínio do mal é efêmero, só o bem é eterno. Ele é o próprio Deus. Ao passo que Satanás, abrir aspas, a soma de todas as maldades humanas, fechar aspas, na acertada definição de Zarur, só faz o que a divina lei de causa e efeito permite, segundo o merecimento da criatura com seu espírito eterno. Como ensina o Cristo, abrir aspas, a cada um é concedido de acordo com as suas próprias obras, fechar aspas, Apocalipse capítulo 22, versículo 12. Nada mais que isso. Portanto, Satanás, que não é uma entidade, mas um sistema composto de seres e ou espíritos a serviço da ignorância e do mal, não tem força por si mesmo, porque ele não é o Criador. Os seres humanos o alimentam com os erros que praticam. Quem semeia ventos, colhe tempestades, diz a sabedoria popular. E com esse alerta magnífico, o irmão Paiva encerra esse trecho. Gente, é apaixonante, é lindo, você vai amar, vai te fazer muito bem ler esse capítulo e tantos outros. Receba na sua casa pelo Clube Cultura de Paz e pela Amazon.com.br. E olha a diferença que faz, hein, Cislene? Ainda bem que você trouxe essa provocação. A gente entender que o céu é mais abrangente do que a gente está acostumado a imaginar. Exatamente. Então, os que habitam o céu, quem, né? Nós também podemos compreender como os ramos do conhecimento humano, né? Super elevados, né, na sua plenitude, a ciência, a religião, a filosofia, a arte, o esporte, que a religião de Deus, do Cristo e do Espírito Santo nos ensina que são ovelhas de Deus a serem apacentadas por sua doutrina. Então, a besta abre a sua boca em blasfêmias também contra esses ramos do conhecimento humano, querendo afastar de Deus. Então, nos trazendo algo muito pequeno, né? Não a plenitude do entendimento da filosofia, da ciência, da arte, que veja, já trouxe
tanto benefício para a humanidade, imagine se nós buscarmos a fonte, né, desta riqueza. Então, é preciso também que nós não levemos para estes segmentos, para o saber, né, divino, a nossa pequenez humana. Porque isso é uma ação da besta também. É querer falar para nós que isso não tem nada a ver com Deus, com amor. E aquela provocação que o irmão Paiva fala, né? Muitos acham que Deus é apenas para a religião, e olhe lá, não. Deus é para ser vivido em todos os momentos, em todos os lugares, e a humanidade só tem a ganhar com isso. Então, a ação da besta, ela age no nosso íntimo primeiro, mas também age no coletivo, né, da humanidade. Então, se nós, quando afastados de Deus, somos, né, temos aquela parcela de Satanás, de erro, nós também, quando nos aproximamos de Deus, vamos deixando isso para trás e vamos buscando o divino. Então, para a nossa vida pessoal, para a nossa vida em família, né, a nossa comunicação em família, mas também para a nossa vivência em comunidade. Então, vejam, o Apocalipse é extraordinário e, realmente, a decodificação do Pai Nosso, porque esse trecho nós estamos destacando apenas esse primeiro parágrafo, mas quantos ensinamentos o irmão Paiva nos traz aqui. Então, é preciso coragem, né? Valentia, como o irmão Paiva nos diz, que valentia é assumir um compromisso e levá-lo honrosamente até o fim. Então, Jesus espera de nós essa valentia, né? De propagar a sua mensagem, de viver a sua mensagem em todos os setores da vida humana. E vai ficando claro também que honrar a Deus, né, ou blasfemar contra Ele, não é apenas uma questão que poderia ficar na superfície, né, da conversa, como você lembrava no começo do programa, de exaltação ou de negação da sua presença, né? Mas o que é Deus em profundidade, né? É o amor absoluto, é o congraçamento universal. E quantas vezes nós temos levado corrupção, né, crueldade, maldade, indiferença para as diversas áreas da nossa atuação, seja na nossa família, seja na vida profissional, seja nos saberes que a gente manipula na vida, né? Porque alguém pode pensar, acho que eu não tenho saber nenhum, não, mal foi para a escola. Mas tem o saber da sua sabedoria de vida, da sua ocupação, de tudo que você aprendeu ao longo da sua jornada. Como a gente administra esse saber? É para construir disputa, maledicência, exploração? Ou é para estabelecer pontes entre as pessoas, solidariedade, cooperação e luz? Porque as pessoas que têm semeado luz, elas têm acessado esse céu, né? Seja na sua vida profissional, seja na sua vida familiar, seja na arte, no esporte, na cultura, na educação. Quantas vezes a gente olha para uma pessoa e fala, gente, olha isso, onde essa pessoa passa, as coisas ficam melhores. É o oposto desse movimento da besta. Porque são pessoas que aceitam essa sugestão do céu, que se colocam a serviço do bem. Então, não alimentam Satanás. Como o irmão Paiva está nos alertando aqui, que é um grave erro, né? Porque Satanás não tem força por si mesmo, ele não é uma entidade em si, mas esse sistema composto por seres ainda acometidos pela ignorância espiritual. Então, de novo, a importância da oração e da vigilância que Jesus nos ensinou, Pedro, para que nós possamos nos colocar de verdade a serviço do bem. Né? O céu é tudo aquilo que há de mais elevado. Eu até me lembro de uma palavra de João Evangelista, onde ele diz que o mundo jaz no maligno. A gente precisa construir o nosso céu individual, o nosso céu interior. Tanto que aqui no versículo 7º a gente vê essa realidade tão destrutiva, tão maléfica. Foi-lhe permitido também que pelejasse contra os santos, a própria besta, e os vencesse. Ora, quem é que está dando força para que a besta peleje contra aquilo que há de mais elevado, que são os santos, os espíritos que estão perseverando dia após dia nos ensinamentos do Cristo e os vençam? Somos nós mesmos. A humanidade tem feito as suas escolhas ao longo da história. Deu-se-lhe ainda autoridade sobre cada tribo, povo, língua e nação. Ora, quem é que dá autoridade para a besta sobre cada tribo, povo, língua e nação? Ora, faz ela crescer, né? É cada tribo, povo, língua e nação. O próprio versículo já deixa isso muito claro para nós. Então é urgente que nós construamos o nosso céu interior, o nosso paraíso íntimo. O próprio Cristo, ele nos convida a fazer isso, quando ele diz assim, olha, vinde a mim, todos vós que estáis cansados, todos vós que estáis oprimidos,
e eu vos darei o lenitivo, e eu vos darei descanso para a alma. Ele diz em outras passagens, eu vim para que tenham vida e a tenham sobejamente. No Apocalipse ele diz, eis que estou à porta e bato. Então são diversos os convites que Jesus nos faz diariamente para que construamos o nosso céu interior. E a gente constrói o nosso céu interior no dia a dia, quando a gente dá aquele abraço apertado no nosso filho, na nossa filha, no nosso esposo, na esposa, nas pessoas que estão à nossa volta, quando a gente dá aquele sorriso de manhã, um sorriso de bom dia, mesmo às vezes a gente tendo dormido mal, mas a gente dá aquele sorriso que muda a vida de quem está à nossa volta, quando a gente dá uma palavra amiga para aquela pessoa que precisa, quando a gente se dispõe a auxiliar e a gente vê uma pessoa ali numa situação que não é favorável e se coloca à disposição, pergunta o que está acontecendo, posso te ajudar? Quando a gente faz tudo isso, a gente constrói o nosso céu interior. É importante a gente entender que nós vivemos uma constante guerra, uma guerra entre os mundos, né? Uma guerra espiritual. E diante de uma guerra, a guerra ela é composta por várias batalhas. A gente vê isso ao longo da história. E diante de diversas batalhas, o que a gente precisa fazer? A gente precisa se manter no fronte, a gente precisa resistir. Né? O próprio, né, tem uma passagem na Sagrada Escritura que diz, sujeitai-vos, pois, a Deus, resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Se eu não me engano, quem diz é Tiago Apóstolo, na sua epístola universal. Então, sujeitemo-nos a Deus diariamente, fazendo o bem, cumprindo as leis que o Cristo deixou a todos nós. Dessa forma, nós construiremos o nosso céu interior, o nosso paraíso íntimo, e não vai ter besta, não vai ter diabo, não vai ter Satanás, nada poderá nos deter, até porque o bem, ele possui força por si só. Eu até gosto de lembrar, de que fazer um paralelo com, até abrir aqui o capítulo 17 do Apocalipse de Jesus, porque ele traz um trecho muito interessante, aqui o capítulo 17, no versículo 8º, que diz o seguinte, a besta que viste era e já não é, está para emergir do abismo e caminha para a destruição. E aqueles que habitam sobre a terra, cujos nomes não foram escritos no livro da vida eterna desde a criação do mundo, se admirarão, vendo a besta que era e não é, mas aparecerá. Ou seja, a besta tenta impressionar a todo momento, mostrando o seu aparente poder. Só que tem um detalhe, se a gente for aqui no capítulo 1 do Apocalipse do Cristo, a gente vai ver, olha que coisa interessante, porque a gente percebe aqui no capítulo 1, versículo 8º, a descrição do próprio Deus. Eu sou o Alfa e o Ômega, o A e o Z, o princípio e o fim, diz o Senhor, aquele que é, que era e que há de vir, o Todo-Poderoso Deus. Vocês perceberam como que um é transitório e como que Deus, ou seja, o bem, o amor, é eterno? Cabe a todos nós fazermos a nossa escolha, dia após dia. Nossa escolha precisa ser todos os dias. O nosso batismo espiritual, o nosso carregar a cruz, esse é o convite que o Cristo nos faz no Evangelho, para que carreguemos a nossa cruz, tomemos a nossa cruz e o sigamos, ou seja, para que obedeçamos o seu exemplo, precisa ser todos os dias. É verdade, eu estava pensando nessa transitoriedade, né? E de nós não nos impressionarmos, porque é o tempo todo, né, um jogo de espelhos, um jogo de ilusões, né, que a besta promove, tentando fazer uma demonstração de poder. A gente viu isso, né? Como ferida de morte, e aí do nada se cura, todo um espetáculo, né? E é interessante porque o versículo 7º anuncia que foi-lhe permitido também que pelejasse contra os santos e os vencesse, né? Tá claro que não é Deus que dá essa permissão, né? Somos nós mesmos que temos livre-arbítrio para isso, mas de repente alguém pode pensar, nossa, mas ela pôde vencer os santos? Então quer dizer que essas pessoas que se dedicaram ao bem, né, estão aí fadadas à derrota espiritual? E no texto que nós líamos há pouco, o irmão Paiva nos esclarece. Ele diz assim, Satanás, que é a soma das maldades humanas, como o irmão Zaruto definiu, só faz o que a divina lei de causa e efeito permite, segundo o merecimento da criatura com seu espírito eterno.
Como ensina o Cristo, a cada um é concedido de acordo com as suas próprias obras. Então a gente precisa observar, porque de repente a gente fala assim, nossa, mas parece que o mal está vencendo no mundo. Né? O que está acontecendo? Parece que as pessoas estão deixando de ser honestas, que as pessoas estão se tornando cada vez mais indiferentes. Como é que é isso? Né? Será que é o mal que vai vencer? Então essa é uma ilusão da nossa percepção. É fato que nós temos livre-arbítrio e temos escolhido muitas vezes a maldade, né? Mas essa liberdade, ela está protegida, para que a gente não se destrua, Cislene, pela lei de causa e efeito. Então, mesmo quando nós fazemos essas escolhas terríveis, que parecem matar os santos, né, no nosso mundo, que parecem diminuir o campo da bondade, que nós não nos esqueçamos de que essas escolhas trazem consequências. E essas consequências muitas vezes são dolorosas, mas vão nos convidar à reflexão, né? Então, por exemplo, quando a gente é muito indiferente à dor do nosso próximo, e a gente vai fazendo escolhas desse tipo, mais cedo ou mais tarde, a dor da nossa vida, as consequências sociais, as consequências econômicas, políticas, humanas, pessoais, vão nos convidar a repensar essa postura. Você vai continuar sendo indiferente mesmo, né? Então, até essa sensação, né, de aparente derrota, né, da santidade, né, ela é aparente, ela é transitória, porque a própria lei divina, com a consequência dos nossos atos, vai nos fazer reavaliar e dar um novo lugar para as coisas santas na nossa vida. Né? Exato, porque Jesus, ele nos oferece o caminho do amor, né, para a evolução. Mas nós, pelo nosso livre-arbítrio, temos preferido a ação do professor sofrimento, né? Que também é retrato da misericórdia divina. E você destacava muito bem, quando a gente pensa, né, que o mal está vencendo, mas você, se parar para pensar, a gente tem esse pensamento e isso nos incomoda. Quer dizer, que bom, né? Que bom. Então, isso já nos convoca a uma ação diferente. Isso. Porque alguns podem tomar uma atitude logo, né? Não, eu não quero que o mal vença, eu vou agir. Outros vão demorar um pouquinho, mas todos serão levados a tomar essa atitude, né? Porque o ser humano não quer sofrer. Então, mesmo que pela sua ação errada, afastada do amor, ele atrai a ação do professor sofrimento, mais cedo ou mais tarde ele vai ser convocado ao colo de Deus, ao coração de Deus, e graças a Deus, isso é a sabedoria divina, né? E é interessante porque é preciso que isso fique muito claro, né? A vitória é aparente. Se o nosso telespectador ele for ler o Apocalipse, ele vai ver ali que hora ou outra ali aparece a ação do mal parecendo vencer. Mas quem é o cavaleiro do cavalo branco que saiu vencendo e para vencer? Aquele que retorna, né, para dar a cada um de acordo com as suas obras. É Jesus. E ele dá a cada um de acordo com as suas obras, indivíduo, nação, né, comunidade. Então, a ação do bem é necessária. Então, se nós já temos esta visão de que o mal não vai vencer, mas que aparentemente está vencendo, então nós devemos trabalhar para que ele nem tenha essa aparência, né? Para que nem isso reste, nem uma aparência de vitória. Não, vamos reagir, vamos fazer o bem, vamos buscar o fundamento seguro. Jesus, no seu evangelho, ele dizia que nós podemos escolher ou a areia movediça para construir a nossa vida, quer dizer, somente a matéria, somente essa ilusão de vitória que será passageira, teremos minutos de falsa vitória, de falsa alegria, ou se nós queremos a rocha firme do Evangelho Apocalipse de Jesus, para que sejamos vitoriosos mesmo. De verdade. E de verdade. Vai dar trabalho, né? Vai exigir muita luta, mas também as duas estradas, né? Nós queremos a estrada estreita, mas que no final vamos encontrar Jesus, vamos encontrar então alegria, respeito à natureza, né? Respeito às mulheres, às crianças, enfim, tudo isso é sinônimo dessa vitória de Deus. É verdade. O convite de Jesus é sempre o mesmo, ele acredita na nossa capacidade no bem.
A lei divina ela se impõe por definição e o Cristo nos traz esse conhecimento que a gente precisa replicar no nosso dia a dia. Por isso a religião divina sempre está à sua disposição para que você entenda ainda mais sobre esse mecanismo espiritual e guie melhor a sua existência, a sua vida em todos os campos. Eu deixo aqui o WhatsApp da Religião Terceiro Milênio, está aí na sua tela, é código de acesso 11 99603 1330. Mande uma mensagem para a gente se você tiver alguma dúvida, se você estiver sofrendo, deseja uma prece, deseja conversar com alguém, nós estamos aqui à sua disposição. Isso mesmo, todo esse amparo para que nós aprendamos a viver o que Jesus nos convoca a viver. Ele disse, um novo mandamento vos dou, amai-vos como eu vos amei. Somente assim podereis ser reconhecidos como meus discípulos. É a honra das honras sermos discípulos do Cristo de Deus, seus seguidores, seus aprendizes na paz. Esse é o nosso aprendizado permanente. Nós vamos seguir, não só em outras edições do programa, mas nas igrejas ecumênicas da Religião Divina. E assim nós chegamos ao final do programa de hoje, agradecendo a você que esteve conosco, agradecendo aos nossos convidados também. Por favor, voltem outras vezes. E nós unimos os nossos corações para entoar este mantra sagrado da Religião Divina que aprendemos com o irmão Paiva. Com Jesus, venceremos sempre, sempre e sempre. Deus está presente. Viva Jesus em nossos corações para sempre.